Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de filosofia. E turma, vamos começar hoje o nosso segundo trimestre desse ano letivo, né? Tivemos que passar por algumas adaptações pedagógicas por causa dessa pandemia, entre elas, então, essa nossa nomenclatura do nosso ano letivo, tá bom? Então a gente está começando esse novo ciclo nas aulas de filosofia e também de história que eu vou enviar hoje para vocês. Tudo bem? O que vai acontecer? Né? Estou fazendo essa pequena introdução porque a nossa aula de hoje é sobre a filosofia renascentista. Né? O que os filósofos renascentistas pensavam, no que eles acreditavam. Tá bom? E é basicamente o que a gente estuda em história sobre renascimento cultural e científico. Vocês se recordam um pouco o que foi o renascimento e tudo mais? Ainda lembram? Quem foi meu aluno ano passado tiveram que apresentar um trabalho sobre esse conteúdo, né? Não sei se vocês se recordam. Então, o que vai acontecer? Feita essa introdução, vocês vão assistir a minha aula que eu produzi sobre o renascimento cultural e científico em história, que bate com os mesmos conteúdos para entender a filosofia renascentista. Tudo bem? Então, ao término da videoaula, eu vou ter as atividades que eu vou deixar lá na plataforma para vocês realizarem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, no privado, que eu estarei disponível para vocês. Tudo bem? Então, atenção todo mundo. Não vão direto para a resolução de exercícios, tá bom? Assistam a videoaula, até porque vocês vão precisar dela para responder os exercícios, beleza? Então, feito isso, fiquem com Deus e boa aula! Renascimento cultural e científico. A gente começa tratando esse assunto falando de que se trata de um mundo em transição, ou seja, um mundo que se difere, um mundo que vai mudar de forma para uma coisa que ele era na Idade Média para um novo jeito de pensar na Idade Moderna. Tudo bem? Na Baixa Idade Média, lembrando então que é a segunda parte daquele período medieval, né? O comércio entre a Europa e o Oriente teve uma grande expansão. E muitas cidades europeias enriqueceram. Famílias das cidades-estados italianas de Gênova, Veneza e Florença acumularam imensas fortunas com a atividade comercial nas feiras locais e com as relações mercantis com os povos do Oriente. Quando a gente fala que é uma parcela da população enriquecendo, a gente está falando da burguesia. Essa classe econômica que nasce da Idade Média, mas não como uma classe rica, esse processo de enriquecimento vai acontecendo até chegar ao seu auge na Idade Moderna, tá bom? Então o que vai acontecer? A gente tem uma mudança de perspectiva da Idade Média para a Idade Moderna, no que tange a comércio, a economia, as relações políticas e sociais, tá bom? Então vamos lá. O feudalismo, então, ele vai entrar em declínio, como a gente já viu, né? Os senhores feudais perderam os seus direitos, os seus poderes e tudo mais. E o trabalho assalariado, ou seja, ganhar salário por aquilo que você faz, né? É o mesmo regime que nós temos até hoje no mundo do trabalho, né? Começou então a substituir as relações de servidão. Os reis então conquistaram grande poder e a burguesia se fortaleceu economicamente. Nesse contexto, então, os europeus aventuraram-se em viagens que os levaram a terras distantes, muito diferentes do que conheciam. É o processo que a gente vai estudar logo, logo, chamado de grandes navegações. A gente vai ver que a Europa deixa de ficar presa ali naquele território ali e começa a expandir o seu império, os seus domínios, né, o seu conhecimento. Impressionados então com essas transformações, muitos pensadores defenderam a ideia de que viviam um período de renovação em todos os setores da vida humana, tá bom? Que rompiam com o mundo medieval. Esse movimento de transformação cultural e científico, desenvolvido entre os séculos XIV e XVI, ficou conhecido até hoje pelo nome de Renascimento, tá bom? Então, o Renascimento é esse renascer cultural e científico de um modelo de pensamento que os gregos e os romanos é que tinham. Por isso que os renascentistas vão defender que tinham que abandonar todo o período medieval, os 1000 anos de história, e retomar o que os gregos e os romanos faziam lá na Idade Antiga, que assim era um progresso científico, assim era um progresso cultural. Então eles tinham que permanecer nesse desenvolvimento contínuo, agora num novo período histórico chamado de Idade Moderna, tá bom? Mas que para eles era um renascimento, um renascer cultural e científico. Então vamos lá, falar desse primeiro aspecto, o renascimento cultural. O renascimento cultural, cultura é um termo e um conceito muito amplo. O que é cultura? Já pararam para pensar? O que é cultura? Cultura pode ser um modo de pensar, um modo de fazer, um modo de agir de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de um país, de uma região. Então, cultura é um termo ligado, um conceito ligado às muitos significados, né? Mas a gente fala
tende a resumir esse conceito como os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos de uma determinada população, região, nação e por assim vai. Então a gente vai ter um renascer cultural, ou seja, a forma de se produzir cultura vai se modificar daquele modelo que nós tínhamos na Idade Média. E qual era o modelo cultural da Idade Média? Era o modelo gótico, né? Lembra das catedrais pontiagudas, né? Um aspecto mais escuro, mais preto, né? Então esse aspecto gótico ele é abandonado no Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural eles vão embelezar todas as esculturas, pinturas e afrescos que nós tínhamos produzidos pelos gregos e romanos, principalmente pelos gregos. Quando a gente fala de uma cultura greco-romana, é uma cultura mais grega, porque os romanos mesmo beberam da fonte dos gregos. Então eles se influenciaram muito pelo que os gregos faziam. Quando a gente fala que é um renascimento greco-romano, é mais dos gregos em si, tá bom? Então, primeira obra de arte, para a gente começar, a gente vai ver muitas obras de arte na aula de hoje. A primeira obra de arte célebre desse período é a Criação do Homem, o nome dessa obra, a Criação do Homem. Vocês já devem ter visto essa obra em algum momento da vida de vocês, tá bom? Em alguns livros, páginas da internet, Facebook e tal, vai estar escrito como a Criação de Adão. E Adão significa o quê? Homem, tá bom? Então, o nome da obra é a Criação do Homem. O pintor foi Michelangelo, tá bom? E onde é que se encontra hoje? É na Capela Sistina, no Vaticano. Então, essa obra vai traduzir bem o que se esperava nesse novo período histórico, tá bom? Esse renascer das artes, da cultura, tá bom? Tendo um viés técnico e artístico que os gregos tinham. Então, os gregos pintavam muitas esculturas de forma humana, né? De um todo humano, né? Respeitando todos os padrões físicos da época, que a gente vê retratado nessa obra, tá bom? Aqui no canto direito é como se fosse Deus, e aqui no canto esquerdo como se fosse o homem. Então Deus criando o homem. Por isso que o nome da obra é a Criação do Homem. O que foi então o Renascimento Cultural? Ele é um marco da transição da cultura medieval para a cultura moderna, tá bom? Movimento intelectual, artístico, filosófico, científico, literário e outros significados também, tá bom? Se desenvolveu a partir do final do século XIV na Península Itálica, que é a Itália, tá bom? Península é um acidente geográfico que quando a gente voltar para a sala de aula eu explico muito bem o que é uma península. Não sei se o professor Léo já falou para vocês, mas qualquer coisa eu dou uma pequena aula, rapidinho, sobre o que é uma península. A Itália é uma península, tá bom? Então, o Renascimento Cultural nasceu na Itália no século XIV, mas o auge mesmo vai ocorrer no século XVI. Então, são 200 anos mais ou menos vamos falar assim, desenvolvimento da ideia de renascimento, tá bom? Século XIV, XV, na verdade, o início mesmo se dá no século XIII, século XIV e século XV, o desenvolvimento. O século XVI ele é o auge, né? Então a gente tem já umas consequências do renascimento cultural. Quais foram as causas então para o renascimento cultural? Nós tivemos a invenção dos tipos móveis de impressão por Johannes Gutenberg, em 1446. O que é essa invenção dos tipos móveis? É o primeiro protótipo que nós tivemos de prensa, ou seja, de carimbar, de reproduzir textos em papel. Antes, lembra na Idade Média como é que eles faziam as cópias dos textos? Isso mesmo, era copiando, né? Os monges copistas copiavam a Bíblia e tudo mais. Era uma profissão, a arte de copiar um livro de forma manuscrita. A partir do século XV, então, se inventa tem a invenção, aliás, da prensa de tipo móvel, que vai acelerar um pouco, então, a reprodução desses textos. E é claro que a primeira obra bastante reproduzida vai ser a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia começa a atingir uma grande quantidade de pessoas na Europa daquele período. Ah, professor, então aí que é o auge da Igreja Católica? Não. Por qual motivo? Porque os renascentistas vão defender um pouco essa separação do homem com Deus. Então não quer dizer que a sociedade se torna mais religiosa. Pelo contrário, ela começa a se tornar mais ateia. Mas a primeira obra de grande impacto que é reproduzida para o mundo todo vai ser a Bíblia, tá bom? A tomada de Constantinopla no ano de 1453 levou então à fuga de um grande número de sábios bizantinos, né, que era o Império Bizantino, lembrando que o Império Romano no Oriente também tinha o nome de Império Bizantino. Então as pessoas, os sábios daquele período, fugiram com a tomada de Constantinopla, fugiram para a Península Itálica, trazendo então vários textos antigos, muitas vezes desconhecidos, ampliando então o conhecimento que se tinha sobre a Idade Antiga, a Antiguidade Clássica, né, Grécia e Roma. E a expansão marítima proporcionou avanços técnicos e científicos e alargou os horizontes geográficos e culturais.
Assim, se pudesse, se o tempo desse, se eu tivesse 6 aulas de história por semana, era para a gente estar aprendendo ao mesmo tempo o Renascimento Cultural e as grandes navegações. Porque são eventos históricos que ocorrem ao mesmo tempo e um gera impacto no outro. Mas como a gente não tem muitas aulas de história na semana, então a gente divide. Primeiro estuda o Renascimento para depois estudar as grandes navegações. Tem escolas e tem professores de história que ensinam o contrário. Primeiro as grandes navegações, depois o Renascimento Cultural. Eu opto primeiro por passar o Renascimento para vocês, porque são invenções do Renascimento que vão impactar as grandes navegações. Então a gente meio que uma coisa influencia o início da outra, mais ou menos, tá? E a gente vai ter então o surgimento de uma classe social, o mecenato. O que era o mecenato? Era o patrocínio de artistas intelectuais pelos papas, príncipes e burgueses ricos. Ou seja, lembrando que o clero na Idade Média tinha poder e tinha riqueza. A Idade Moderna começa com eles ainda tendo um pouquinho de poder e muita riqueza. Então o que vai acontecer? Papas, príncipes, burgueses, reis, rainhas, princesas, príncipes, imperadores aí do mundo afora, eles vão patrocinar os artistas nas pinturas das obras de artes. O que é patrocinar? É dar dinheiro. Eles vão pagar para os artistas fazerem obra de artes para eles, tá bom? O nome desse processo se chama mecenato, tá bom? Quem é um mecena? É uma pessoa que dá dinheiro para você produzir uma obra de arte, tá bom? Não tem nada a ver com hoje em dia, a gente vê muito nos campos de futebol, quando um jogador sai para outro clube porque para ganhar mais dinheiro, e a torcida gosta de gritar, é mercenário, é mercenário. Esse sentido que hoje popular de mercenário é bem diferente do Renascimento Cultural. Apesar de ambos terem ligações com pagamento de dinheiro, no mecenato isso era importante, era uma forma de você produzir arte. Se você não tivesse os mecenas, você provavelmente naquele período não tinha uma grande produção artística como nós tivemos. Tá bom? Então, graças ao mecenato, nós temos as obras que até hoje são famosas e que até hoje existem muitas delas, tá bom? Então a gente tem para exemplificar para vocês aqui na imagem, no quadro, aí no slide, acompanhe aí, nós temos a configuração da primeira. É uma ilustração, na verdade, né, da primeira prensa de tipo móvel, tá bom? Então, a primeira forma que nós tivemos para reproduzir textos, fazerem cópias. Pense o seguinte, prensa de tipo móvel é o avô, o tataravô das impressoras que vocês têm em casa, tá bom? Que imprime texto, né, manda imprimir na Xerox e tudo mais. É como se fosse o avô deles, tá bom? A gente vai ter um desenvolvimento dessa prensa de tipo móvel até se tornar as nossas impressoras que nós temos em casa, tá bom? Vamos lá então. Por que a Península Itálica se tornou o berço do Renascimento? Ou, para vocês entenderem de uma outra forma, por que o Renascimento começou na Itália? Por alguns motivos importantes. Entre eles, a Península havia sido o centro do antigo Império Romano. Só lembrar, Império Romano do Ocidente, onde é que era a sede? Roma, tá bom? E era depositário de uma gama de textos clássicos, gregos e romanos. A vida urbana na região, devido à intensificação do comércio, era ativa e precoce, estimulando mudanças na mentalidade das pessoas, favorecendo a crítica na verdade, favorecendo a crítica aos valores que a Idade Média propagava, tá bom? Então, qual é a ideia? De que a Itália foi um berço cultural e as pessoas eram muito inteligentes, conhecedoras, sábios e tudo mais, e lá se desenvolveu muito essa crítica que se teve à Idade Média. Não é à toa que são os renascentistas que vão criar o apelido de Idade das Trevas para a Idade Média. Vamos dizer que os 1000 anos de história da Idade Média foram 1000 anos que foram jogados no lixo, porque a Idade Média não teve nenhuma produção cultural de relevância, né? Que hoje em dia, 2020, a gente desconsidera esses comentários renascentistas, porque sim, tivemos várias obras de artes, vários desenvolvimento artístico na Idade Média. Não é à toa que, por exemplo, para vocês verem uma coisa na prática, a quem vive e mora no Céu Azul, vocês estão acompanhando a construção da nossa nova igreja matriz, correto? A nova igreja matriz, ela tem inspiração um pouco no gótico medieval. Por isso que tem várias pontas, né, pontiagudas, aquela torre central pontiaguda também da nova matriz. Uma das inspirações que o Padre Reinaldo teve foi a arte gótica da Idade Média, tá bom? Que é a base de várias das igrejas da Europa. Aí quem tiver oportunidade futura na vida e poder viajar e conhecer outros países, vocês vão ver que parte das igrejas tinham esse aspecto gótico até hoje na Europa, tá bom? E a região, então, a Itália possuía relações comerciais com o Oriente. Então a Itália tinha tudo para dar início ao novo aspecto cultural naquele período, tá bom? Então vamos lá. Características do Renascimento. O primeiro, são vários elementos, né? São várias características do Renascimento. A gente vai destacar alguma delas, tá bom? Primeiro, o humanismo,
que era a utilização, segundo, utilização de recursos matemáticos, proporcionalidade, três dimensões, geometria, tá bom? O antropocentrismo, que é o homem como centro do conhecimento. Então vamos lá, três características importantes: humanismo, utilização de recursos matemáticos, antropocentrismo, tá bom? Quando o homem se torna o centro das coisas, diferente da Idade Média, que era o teocentrismo, quando Deus era o centro das coisas, tá bom? Temos também o naturalismo, né, que é entender a natureza como uma fonte de inspiração e de trabalho e de vivência naquele período, tá bom? Não é à toa que, por exemplo, para exemplificar o humanismo e o antropocentrismo, né, nós temos essa outra obra de arte de Leonardo da Vinci, um dos pintores daquele período, tá bom? Essa obra se chama O Homem Vitruviano, tá bom? Que é esse design de homem como se fosse para estudar um pouco a anatomia do homem, né? Então, essa obra é célebre, né? Foi criada por Leonardo da Vinci e até hoje ela é utilizada bastante, tá bom? Então vamos falar de algumas características importantes do Renascimento cultural. Primeiro delas, o humanismo. É uma corrente de ideias desenvolvidas por intelectuais que propunham o aprofundamento do aprendizado das línguas clássicas, o grego e o latim, e do conhecimento sobre textos greco-romanos, ou seja, entender o surgimento do homem como ferramenta principal de vivência, né? Vamos lembrar que a filosofia, que é uma ciência, que é uma disciplina de vocês, é a primeira a se preocupar com o surgimento do homem, de onde é que o homem veio, como é que ele pensa, o que ele faz. Então isso vai influenciar bastante essa característica do Renascimento, que foi o humanismo, tá bom? No humanismo nós vamos ter a valorização do homem, considerado o senhor de amplos conhecimentos, um sábio capaz de se colocar de maneira ativa dentro de um universo em transformação. Ou seja, nós vamos ter uma valorização da razão humana. O homem é um ser sábio, pensante, conhecedor, inteligente. Então ele é capaz de reproduzir algumas coisas. É por isso que o Renascimento ele vai ter um desprendimento dos conhecimentos divinos. A ideia de que Deus sabe de tudo e ele que concerne o que é melhor para o homem vai ser abandonado. É o homem que passa a ser o centro do conhecimento, o produtor do conhecimento. E que essa ligação divina meio que afastava ele dessa produção científica, tá bom? O mais influente, então, humanista da Inglaterra foi Thomas More, autor do livro chamado Utopia, inspirado na República, que é uma obra do filósofo Platão, tá bom? No campo político, o aprofundamento nas ideias contidas em textos greco-romanos pode associar-se ao surgimento da República no século XV. A ideia dos primeiros estados modernos tem mais ou menos inspirações nesses textos da Grécia e da Roma Antiga, tá bom? A ideologia baseava-se na crença que cada indivíduo, cada cidadão, tinha capacidade de participar nas ações políticas, dando ênfase à autonomia humana, tá bom? Outra característica, talvez eu acho que é a última importante do humanismo, é o classicismo, né? A antiguidade clássica é vista como sendo o ápice do desenvolvimento do homem. Lembre-se, né? Por isso que eu falei, eles têm muita inspiração na produção da Grécia e da Roma Antiga, né? Essa produção cultural, intelectual, política e tal, sendo tomada então como referência para o desenvolvimento da sociedade. Vamos lá, então, o Renascimento Cultural teve os principais artistas, e aí vem alguns nomes famosos que vocês já devem ter ouvido falar na vida de vocês. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Tiziano Vecellio, Paolo Veronese, tá bom? E aí, para exemplificar, nós temos uma obra aqui então de Rafael Sanzio, que é a Transfiguração de Cristo. Professor, então por que muitas obras renascentistas tinham inspirações divinas, sendo que Deus estava sendo deixado de lado? Porque a igreja era um principal mecenas, tá bom? A igreja no período é o que mais vai pagar os artistas para produzir obras de arte. A sede da Igreja Católica, que é o Vaticano, todas as suas esculturas, todas as suas construções arquitetônicas, a Basílica de São Pedro, as obras de arte que estão lá dentro, o teto da Capela Sistina que fica lá dentro, tudo isso foi criado, construído, pintado por artistas renascentistas. Eles poderiam não ter um pensamento divino, mas foram muito atuantes e pagos pela Igreja Católica para fazerem essas produções artísticas, tá bom? E aí esses nomes aqui, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael Sanzio, não lembra nada na vida de vocês, esses nomezinhos assim? Vocês não estão lembrando de alguma coisa? Vocês que gostam de assistir desenho? Não? Vamos lá, esses 4 pintores renascentistas foram homenageados no desenho Tartarugas Ninjas. As 4 tartarugas ninjas recebiam os nomes
dos 4 principais artistas renascentistas. Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael são esses pintores, pintores e escultores desse período. Tá? Vamos falar de algum deles agora. Leonardo da Vinci, que é o mais famoso de todos eles. Leonardo da Vinci ele vai pintar algumas obras tão importantes, impactantes, que até hoje geram uma comoção popular, como essa que está aí no nosso slide, tá bom? A Mona Lisa ela foi pintada entre os anos de 1503 a 1506, tá bom? E atualmente se encontra no Museu do Louvre, na França. Ela foi uma obra encomendada por um tipo um empresário, não sei se era padeiro. As histórias são um pouco polêmicas acerca de quem era a Mona Lisa, mas parece que a história oficial diz que era esposa do cara que pediu para Leonardo pintar, tá bom? Então era esposa de um empresário da época e tudo mais. E Leonardo pintou e se tornou essa célebre obra, tá bom? Se encontra no Museu do Louvre, na França. Apesar de ser Leonardo ser italiano, essa obra ter sido pintada na Itália, não se encontra na Itália, se encontra na França. Museu do Louvre, que é o museu mais famoso e com a maior exposição do mundo. Quem puder ir à França, uma visita obrigatória é o Museu do Louvre. Mas cuidado, tá bom? Tem que pagar a entrada e tem que comprar com antecedência. Se deixar para comprar na hora lá, dizem que você não entra. Segunda obra mais importante e impactante da vida de Leonardo da Vinci é essa. E para nós católicos, é uma obra célebre porque ela vai viajar desde a época do Renascimento até 2020. Vocês vão encontrar vários quadrinhos sendo vendidos, uma reprodução dessa obra de arte, que representa a Última Ceia, que foi pintada entre os anos de 1495 a 1498. Ela atualmente se encontra na Itália, aí sim, tá certinho, tá bom? Se encontra atualmente no refeitório da igreja de Santa Maria delle Grazie, fica em Milão, na Itália. Até hoje, essa obra existe, se encontra, está intacta. Teve um período atrás que ela estava em restauração, mas já se encontra em exposição novamente. Então, as obras de Michelangelo, outra artista importante, né? Nós temos o Juízo Final, pintado entre os anos de 1535 a 1541. Se encontra no teto da Capela Sistina do Vaticano. Professor, se eu for no Vaticano, vou poder entrar na Capela Sistina? Provavelmente a resposta é não, tá bom? É uma parte do Vaticano, da Basílica, que não é aberta à visitação popular. Por quê? Porque a Capela Sistina é uma capela muito importante para a Igreja Católica. Toda vez que tem uma eleição de um novo Papa, eles se reúnem dentro dessa capela para escolherem o novo Papa. Várias das reuniões que o Papa tem com os bispos, que é a portas fechadas, é dentro da Capela Sistina. Então, por ter uma importância muito grande, a visitação não é tão liberada nesse local do Vaticano. Mas vocês podem visitar o site do Vaticano e vocês podem fazer um tour virtual, conhecer um pouco a Capela Sistina através do computador. Rafael Sanzio. A obra de arte mais importante dele, mais famosa, né? Não sei se é mais importante, talvez para ele outra foi mais importante. Mas a mais famosa dele é essa pintura chamada Escola de Atenas, que foi pintada no ano de 1509 e se encontra no Museu do Vaticano. O que é importante destacar desta obra? É que nesta obra, Rafael teve a ideia de representar vários dos pensadores filósofos da Grécia Antiga, representados, aliás, numa mesma obra de arte. Por isso o impacto tão importante e que vai fechar muito essa ideia de que o Renascimento era um desejo de viver novamente uma cultura clássica da Grécia Antiga. Donatello. A obra mais importante é essa, São João Evangelista, a escultura. Donatello era um escultor, não um pintor. Então ele vai esculpir a imagem de São João Evangelista entre os anos 1409 a 1411, que hoje se encontra em Florença, na Itália. Sandro Botticelli, né, com esse nome tão bonitinho, Sandro vai criar essa obra chamada Primavera, do ano de 1482, que se encontra no museu em Florença, na Itália. Ele é outro que vai muito ser influenciado pelos filósofos, pelos pensadores da Grécia Antiga. Outra obra de arte que eu não pude botar aqui no slide é o Nascimento de Vênus, né? Vênus, que já era uma deusa na mitologia romana, mas inspirado na mitologia grega. Então ele gostava muito de fazer essa representação artística e cultural, tá bom? O Renascimento também vai influenciar o âmbito da literatura, né? Na literatura nós vamos ter algumas características importantes. Vai ter o surgimento da prosa e o soneto de conteúdo crítico, a crítica à cultura medieval dentro das poesias renascentistas.
nós tivemos temas que abordavam a sociedade renascentista. E os principais autores desse período, então, é Dante Alighieri, com a Divina Comédia, Miguel de Cervantes, com a obra Dom Quixote de la Mancha, Giovanni Boccaccio, com Decameron, Luís de Camões, com os Lusíadas, Erasmo de Roterdã, com Elogio à Loucura, e William Shakespeare, com Otelo, Hamlet, Romeu e Julieta, Mercador de Veneza, entre outras obras importantes. Então, o que é bom destacar? É que na literatura e também nas pinturas e esculturas, o Renascimento não só influenciou a Itália, teve a Itália como berço, como nascimento, né? Mas da Itália se espalhou para outros países, né? Como a Inglaterra, Espanha, Portugal. A Europa como em si, como um todo, foi influenciado pelo Renascimento naquele período. E aí a gente tem um outro aspecto do Renascimento. Ele é cultural, mas também ele é científico, tá bom? Quais são as características do Renascimento científico? O homem sendo a medida de todas as coisas e o interesse pela anatomia do homem, tá bom? Leonardo da Vinci, então, além de pintor e escultor, ele também era um cientista, então gostava de estudar alguns assuntos importantes, entre eles a anatomia humana. Então essas duas obras que vocês estão vendo agora no quadro, na lousa aí, são os estudos de embriões à direita e o estudo dos ossos do braço à esquerda, né? Todos esses ilustrações e estudos de Leonardo da Vinci. No âmbito então do Renascimento científico, André Vesalius também ele vai ser um importante cientista desse período, porque ele vai se aprofundar nos estudos sobre a anatomia humana. Muito do que a medicina hoje conhece como anatomia é graças aos estudos de André Vesalius, tá bom? E essa obra aqui é a capa de um dos seus livros. No Renascimento científico, nós temos também outras duas características importantes que está em cima: o empirismo e a aproximação da arte com a ciência. Não é à toa que Leonardo da Vinci é esse cara que faz essa ligação com a arte e ciência muito bem. Porque ele, além de ser pintor e escultor, foi cientista e inventor. Então, é um cara que não parava quieto, né? Fazia, inventava, produzia muita coisa. Aqui uma outra ilustração sobre a circulação sanguínea pulmonar, que é descoberta por Miguel Servet. Ele acabou sendo acusado de heresia e queimado vivo. Mas um aspecto importante no Renascimento científico é o desenvolvimento dos estudos sobre a astronomia, tá bom? A ciência do estudo dos astros meio que tem como um boom de desenvolvimento nesse período renascentista. Primeiro dos grandes cientistas desse período é Nicolau Copérnico, que viveu entre os anos 1473 e 1543. Copérnico ele vai negar a teoria geocêntrica que era defendida pela Igreja Católica na Idade Média. Qual era essa ideia da teoria geocêntrica? Que a Terra que estava no centro do sistema solar e que o Sol e todos os planetas giravam em torno da Terra. Parece estranho hoje em 2020, mas lá no ano de 1470, 1500, era isso que se acreditava. Por quê? Porque a igreja que dizia que era o certo, e a igreja comandava a produção científica daquele período. Então a igreja afirmava que a Terra era o centro do universo do sistema solar, e se acreditavam e ninguém questionava. O primeiro a questionar isso, Nicolau Copérnico, que vai criar a teoria heliocêntrica. Ele vai defender que não é a Terra que está no centro do universo, e sim o Sol. O Sol, não do universo, desculpa. No centro do sistema solar. Não é a Terra, é o Sol que está no centro. E todos os planetas, incluindo a Terra, fazem o giro em torno do Sol. O nome dessa teoria é teoria heliocêntrica, tá bom? E essa é uma ilustração de Nicolau Copérnico naquele período. Então aqui está uma ilustração dessa teoria heliocêntrica. Pode ver que o Sol está no centro do sistema solar e aqui a representação de vários planetas girando em torno do Sol. E aí a gente vem para o cara mais famoso desse período científico do Renascimento, Galileu Galilei, que viveu entre os anos 1564 a 1642. Galileu, então, ele desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniforme acelerado e do movimento do pêndulo, ou seja, teorias físicas que vocês vão aprender no ensino médio, foram teorias criadas por Galileu, que melhorou também significativamente o uso do telescópio, e com ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, quadros dos satélites de Júpiter. Ou seja, outros planetas já se sabiam da existência deles lá nesse período renascentista, graças principalmente a Galileu Galilei. E aqui está uma ilustração dele já com a idade mais avançada. Pai da ciência moderna, contribuiu decisivamente para os rumos da ciência moderna, defendendo o método empírico,
para ele a experiência era a base do conhecimento, né? Ele defendeu então a teoria de Copérnico, a teoria heliocêntrica, que o Sol, onde o Sol, né, era o centro do universo. Além de defender, ele desenvolveu melhor essa teoria, teorizando a órbita circular que os planetas realizavam em torno do Sol. Ou seja, que a elipse, que a gente vai ver já já o que é, que a Terra e os demais planetas, no giro que eles fazem em torno do Sol, não é um círculo bonitinho, e sim é um círculo em formato de elipse. No final da sua vida, ele foi acusado de heresia e perseguido pela Igreja Católica. A gente vai ver o que foi a Reforma Protestante e como a Igreja acusou muitos pensadores e cientistas na época de defenderem heresias. E a gente vai ver o que é heresia bonitinho em uma outra aula, tá bom? Sua condenação foi o confinamento por ter um bom relacionamento com o Papa Urbano VIII. E outra, ele negou tudo, né? Para ficar vivo, ele teve que negar tudo, porque se ele continuasse se afirmando, ele ia acabar sendo morto. Então, ele negou tudo aquilo que ele acreditava. Mas hoje a ciência prova que todas as ideias de Galileu estavam certas naquele período. E aqui é só para um desfecho sobre a vida dele. E aqui é uma ilustração do seu processo de julgamento, né? Galileu aqui na direita, e aqui à esquerda, padres, né, bispos aqui fazendo acusação e condenação de Galileu Galilei. Johannes Kepler, né, outros cientistas da época, ele vai desenvolver então a teoria das órbitas planetárias elípticas. Ele vai entender o que Galileu queria afirmar e vai desenvolver e criar melhor essa teoria. Então ele vai afirmar que o quê? Que a Terra e os demais planetas, eles não fazem um círculo bonitinho em torno do Sol, eles formam sim uma elipse em torno do Sol, que é um círculo um pouco mais achatado, mais prolongado. É isso que faz com que a gente tenha períodos de calor e de frio ao longo de um ano, porque é o quanto a Terra está próxima ou afastada em relação ao Sol, né? Isso não só o planeta Terra, como essa ilustração muito bem identifica, é a Terra e todos os demais planetas fazem essa órbita elíptica em torno do Sol. Galera, sei que a aula de hoje foi um pouquinho longa, tem vários conceitos importantes. Lembrando que o Renascimento ele é cultural e científico, então tem que entender o que foi ele no âmbito cultural e tem que entender o que foi ele no âmbito científico, tá bom? Agradeço desde já a atenção de vocês na aula de hoje. Peço que se ficarem com alguma dúvida, me procurem no WhatsApp, mas não deixem de tirar as dúvidas, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Vai lá no WhatsApp e me pergunta, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, bons estudos e até a próxima!